Apicultura e meliponicultura. Ué, professor, o que é isso? O que é esse trem de meliponicultura? Pessoal, meliponicultura é a criação da abelha sem ferrão. O que tem de gente que entra nos nossos treinamentos perguntando exatamente sobre a questão da abelha sem ferrão. Teve um que me passou mensagem hoje, Thiago. Não, professor, porque eu tenho uma propriedade da cidade, eu moro aqui na cidade de Curitiba, ele está em Curitiba, no Paraná, e ele tem uma propriedade de 1.000 metros quadrados e que tem um quintal muito grande no fundo da casa dele. E ele perguntou se tinha jeito de implantar abelha com ferrão lá. Aí eu falei com ele, amigão, a abelha não dá para criar em cidade, mas dá para você criar aí a abelha sem ferrão. É ou não é, Thiago? Então é bacana. Apicultura é diferente de meliponicultura. Meliponicultura é criação da abelha sem ferrão. Apicultura é criação de abelha com ferrão. Você tem que saber essa diferença para você não misturar o meio de campo. Muita gente viu Semana do Negócio Apícola e está achando que a gente vai tratar de abelha sem ferrão. Não vamos. O treinamento aqui é para tratar de abelha com ferrão. Qual que é a principal diferença? A abelha com ferrão, ela é uma abelha que a gente chama no mundo da biologia de animal exótico. Por que exótico? Porque ele foi introduzido de outros continentes. A abelha Europa, a abelha africana, são abelhas que vieram de outros continentes. A abelha italiana, a abelha alemã, abelhas que vieram de outros continentes. Não são abelhas nativas do Brasil. A abelha nativa do Brasil são exatamente as abelhas sem ferrão. Aqui não existia abelha com ferrão. Quem introduziu a abelha com ferrão no continente americano foram os padres jesuítas. Tem gente que acha que foram os bandeirantes. Os bandeirantes foram não. Bandeirante morria de medo de abelha. Quem introduziu a abelha no continente americano foram os padres jesuítas. E eles espalharam por todo o continente americano e está presente hoje todas as abelhas com ferrão em todo o continente americano. Segunda diferença de apicultura e meliponicultura. A apicultura, você não precisa de licença do IBAMA. Porque como a abelha é um animal exótico, introduzido de outros continentes, o IBAMA não tem jurisdição sobre animal exótico. Animal que foi introduzido de outro continente no Brasil, o IBAMA não tem competência legal para intervir. Diferente da abelha sem ferrão, que é um animal nativo do Brasil. Aí você tem que ter licença do IBAMA para poder fazer criação. Não é simplesmente criar abelha sem ferrão. Você, por exemplo, transportar irregularmente colônias de abelhas sem ferrão dentro do seu carro, dá cadeia. Não dá nem multa, não, dá cadeia. Porque é como se você estivesse transportando mico-leão dourado, arara azul, onça pintada, animal nativo. Não pode. Então você tem que estar atento nisso, tem que ter informação sobre isso. Estão passando de uma maneira geral, como se a abelha sem ferrão pudesse ser criada de qualquer forma, de qualquer jeito. E não é. Tem que estar muito atento nisso. Terceira diferença que é gritante. A produção de mel. A abelha com ferrão, eu vou ensinar para vocês aqui no treinamento que ela produz 40, 50, 60, 90, até 100, 120 quilos de mel por ano, de acordo com o bioma do Brasil. Ela produz muito mel. A abelha sem ferrão, quando ela produz muito, ela produz 1 litro de mel por ano. Algumas raras espécies, como é o caso da tiúba, como é o caso da uruçu amarela, ou como é o caso da abelha jandaíra que tem no Nordeste, que chega a produzir até 3 litros de mel por ano, mas são pouquíssimas espécies. Tem espécie de abelha sem ferrão que ela produz 100 ml por ano. 100 ml de mel por ano. Então a produção, ela é uma produção pequena. Se você quer trabalhar objetivando uma produção de mel em quantidade para ganhar dinheiro com a venda do mel, você tem que trabalhar com a abelha com ferrão. Tá bom, pessoal? Ambas, pessoal, tanto a abelha com ferrão quanto a sem ferrão, elas são muito importantes para o ecossistema como um todo. Porque tanto a com ferrão quanto a sem ferrão, elas têm uma importância fundamental no processo de polinização das espécies vegetais. Se não ocorre a polinização das espécies, a variabilidade gênica das espécies vegetais, você não tem uma produção de alimento. 80% de todo o alimento produzido no planeta passa pelo agente polinizador. Pela abelha, pelo morcego, pelo beija-flor, pela borboleta. Só que de todos os polinizadores,
a abelha responde por 80% da responsabilidade. Então, de toda a flor polinizada, de cada 10, 8 foi polinizada pela abelha. A abelha tem uma importância fundamental. De todo prato de comida que você come todo dia no seu almoço, no seu jantar, 80% dele passou pela abelha. Ah, professor, mas eu como carne de boi. Beleza. E o boi come o quê? Não come capim? E o capim não produz aquele pendão de flor e que a abelha visita o pendãozinho de flor da braquiária? Então a abelha ela também interfere na produção de alimento até para a carne do boi que você come. Olha a importância, né, Tiago? Desse animal, desse inseto maravilhoso que é a abelha, pessoal. Somente a apicultura, entretanto, que é uma atividade econômica viável. A abelha sem ferrão é muito importante. Eu tenho um apiário, vocês vão conhecer o apiário Nova Era, que é um apiário meliponário. Eu tenho a abelha com ferrão e sem ferrão juntos. Mas por que eu mantenho a abelha sem ferrão? Porque ela interfere no processo de polinização e ela aumenta a quantidade de flores para a abelha com ferrão. Uma trabalha em simbiose com a outra. Então, interessante, é um modelo interessante para se trabalhar, né, Tiago? Dá certinho e é muito bacana. Tá bom, pessoal?